Olá, muita saúde. Como que o corpo, a mente e as emoções, elas são estruturadas dentro da medicina oriental? Essa é uma pergunta que muitos futuros alunos têm perguntado e alguns pacientes também têm essas dúvidas. Como que funciona esse sistema de integração? Muitas pessoas conhecem que temos uma tabela dentro da medicina tradicional chinesa, que é muito superficial. Quando a gente se estuda realmente a profundidade de cada nível de corpore físico, liberação de memórias, estudo dos pontos psicossomáticos. E quando a gente realmente entende a profundidade do corpo, mente e emoção, a gente vê além do que aquela mandala, do que aquilo que nós temos no papel, que é um estudo já há mais de 10 anos sobre a psicossomática, o corpo, mente e as emoções. E as emoções, elas são movimentos que elas vão gerando saúde. E quando estagnadas, bloqueadas, elas geram psicossintomas e doenças. Então é muito sério, né? Temos aí a psicologia que estuda há 5 anos, um processo mental, psicoemocional. Nós temos a fisioterapia, que eu sou fisioterapeuta, que nós estudamos também 5 anos para entender como a mente e as emoções elas se comunicam, se integram e se expressam. E quando elas não se expressam, geram doenças. E essas doenças é onde nós, através da formação Fanhua Meiji, que é psicossomática chinesa e japonesa, nós acessamos. Quais são essas emoções? Quais são essas sensações? Aonde elas se manifestam e expressam? Então, é muito mais profundo. Eu vejo que alguns alunos falam, mas eu já estudei no meu curso a mandala, né, a tabela, e eu sei que raiva adoece o fígado. O que é raiva? Né? Muitas das pessoas nem sabem muito o que está falando, da onde, o que vem dessa raiva, o que expressa nesse órgão, qual é a patologia, como que expressa no meridiano. Então essa sistemática que é extremamente importante da gente entender, da complexidade que é trabalhar com esse ser humano, qual é a profundidade dele, né? E levar isso a sério, né? Então essa formação, eu acredito que ela traga essa construção, né, terapêutica, essa expertise para que a pessoa realmente ela entenda do que ela está falando, principalmente atendendo uma pessoa, um ser humano, né? Tudo bem? Muita saúde. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos falando sobre corpo, mente e emoções, como é complexo trabalhar com a história de vida humana. Quando a pessoa ela vem realizar um atendimento, ela traz uma bagagem desde o momento que ela foi formada, todos os momentos que ela vive, a cada segundo, a cada instante. E isso pode representar numa dor, numa depressão, numa sensação, né, em problemas de relacionamento. E como a gente pode trabalhar tudo isso de um processo de cura? Como que nós podemos, através da fitoterapia, da liberação dos pontos traumáticos, acessar essas memórias, trazê-las para o consciente, para o movimento e fazer a pessoa se curar, se despertar para o teu processo de cura. Por exemplo, você sabia que a depressão é uma raiva estagnada? Ou seja, a pessoa ela deixa de se expressar, ela deixa de se posicionar e ela começa a aceitar, ela começa a se enfraquecer, as opiniões dos outros, os problemas, tudo vai ficando muito maior que a pessoa e aí ela se torna uma pessoa deprimida, porque o nível de energia vital dela está extremamente baixo. E quando nós começamos no processo de trabalhar a psicoemoção, um dos movimentos que a pessoa pode ter é um exímio de raiva, até ela se desintoxicar dessa raiva e ela trabalhar a sua felicidade, o seu pertencimento, o teu lugar no mundo, se descobrir, despertar tua mente, despertar suas emoções. Por isso que o curso de A Cura pelas Emoções, né, que é um curso que eu tenho de psicossomática para pacientes, ele trabalha muito essa integração, essa percepção desse despertar das emoções, né, de se empoderar de quem você é. Então, durante essa formação de psicossomática, o terapeuta ele desenvolve, né, esse conhecimento. Eu trabalhei já em hospitais chineses. Hoje aqui no Japão eu tenho muitos professores, médicos, mestres que eu considero pessoas extremamente de referência que possam me estruturar para eu poder dar esse curso e poder realizar um atendimento, uma estrutura fidedigna para os meus pacientes, para os meus alunos e para todos aqueles que fazem parte aqui da Kylie, como vocês. Eu agradeço imensamente a nossa confiança. Então, quando a gente fala de corpo, mente e emoções, é muito mais do que palavras. É um viver, é um vibrar, né? Uma integração. É desde que a pessoa acorda de tudo aquilo que ela vive até o momento que ela dorme. E como que aquilo vai, de certa forma, se tornando uma emoção, um ponto no meridiano, né?
O meridiano, dentro da medicina tradicional chinesa e japonesa, ele conecta da forma mais superficial, que é da linha epidérmica, onde nós temos pontos nervosos, até a parte mais profunda, visceral, cerebral. Então, assim, é uma estrutura tão complexa, tão linda, tão humana. O ser humano, ele é tão perfeito e tão complexo que a gente precisa ter muito estudo, muita paixão, muita dedicação para poder acessá-lo, cuidá-lo, respeitá-lo, para que ele possa se tornar a sua melhor versão e se curar, né? Quebrar o ciclo de patologia, que é a priori do nosso curso, para transformá-lo no seu ciclo de autocura, para se despertar a reequilibrar, né? A reviver, a vitalizar, a se movimentar. Dor é movimento estagnado, né? Então o que a gente precisa fazer para esse ser humano se movimentar e sentir a sua essência, a sua expressão, quem ele é, fazendo parte da tua vida, do teu ideal, tá bem? Então eu agradeço muito. Memória ancestral no corpo humano, exatamente, né? Então existem alguns pilares que a gente respeita e esses pilares eles formam essa identidade humana, e em cada nível dessa identidade a gente precisa acessar, elaborar com essa pessoa para poder transformá-la e transformar em movimento, transformar em saúde, transformar em cura, tá bem? Perfeito. Mas ainda tem mais algumas, tem um corpo muito mais sutil. É um corpo que ele vem de uma essência, né? É onde vai se guardando todas essas singularidades, né? E existem diversos níveis dessa profundidade e que a pessoa às vezes expressa de uma forma realmente não vivida, né? Mas de forma inconsciente, porém muito bem vívida. Então, acessar, transportá-la e conectar a essa forma e libertá-la desses bloqueios auxiliam nesse processo de cura, né? E qual é o seu processo de cura? O que você tem buscado para a tua vida? Dentro desse movimento saudável, dentro desse movimento harmônico, qual é a tua energia vital, qual é a sua inspiração, o teu ikigai, né? As emoções, elas trazem essas memórias, a gente forma uma memória de um único jeito, né? A experiência, a vivência e a emoção. Sem esse tríade, a gente não consegue criar uma memória, e essa memória ela vai para o corpo humano, e ela vai se representando, se expressando em diversos momentos. É aquela pessoa que fala, eu não sei porque eu falei, não sei porque eu me manifestei, não sei porque veio essa dor, apareceu. Mas não é aparecer, o corpo ele expressa. Então a gente precisa escutar esse corpo, escutar essa pessoa, essas emoções. E quando eu comecei o curso de fisioterapia, por isso eu estudei medicina chinesa quando eu estava na China e hoje aqui no Japão, é aquela expressão de não tratar a doença, porque a doença ela traz os seus sinais e sintomas, mas o ser humano e essa história que transformou na vida desse ser humano tudo isso que ele está vivendo, né? O que aquela dor, aquela doença, aquela patologia, aquela diabetes, né? Aquela inflamação está dizendo ou está interferindo na vida daquela pessoa? Provavelmente está protegendo ou a culpando de alguma coisa que a gente precisa acessar, liberar e transformar. Muitas das vezes a raiva pode ser uma frustração, pode ser um medo, uma insegurança. Da onde vêm esses sentimentos? E o que gera nesse corpo humano? É isso que a gente precisa interpretar, tratar e conduzir o nosso paciente para da melhor forma possível ele saia desse processo de exaustão emocional, de sabotagem e se torne a sua saúde, a tua consciência, a tua vida. Muita saúde e gratidão, agradeço muito. Peço para vocês acompanharem a nossa página, compartilharem e convidar as pessoas a se tornarem a sua melhor versão. Pessoas despertas despertam, que nós despertemos a cura às pessoas que nós amamos, que nós vivemos, convivemos, aos nossos pacientes, aos nossos alunos, a todos nós. Muita saúde e gratidão.